Bom dia a todos. Feliz sábado para você. Deus abençoe grandemente nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Dois recados para reforçar o que foram dados aqui. Hoje, às 15h30, temos a nossa comissão diretiva. E o recado dado do Ministério de Publicações desse projeto, concurso para ler o livro, né, o Desejado de Todas as Nações, Manual Diretor do Espírito de Profecia. Então, ali tem as orientações, ali no grupo, mas se tiver mais orientações, é só ligar lá para o líder de departamento. Pode me procurar também, a gente pode orientá-los. É importante que essa igreja participe, porque eu sei o potencial dessa igreja. Se vocês participarem, vai ter um prêmio, tem o primeiro, segundo, terceiro colocado, é um valor considerado para comprar materiais para a igreja, para a literatura, né? Material para poder usar para o crescimento da igreja. Então, vocês precisam participar. Precisam, vale a pena. Teve, acho que no ano passado, se eu não me engano, não sei se a igreja participou, acho que se eu não me engano, só a igreja Montiqueiro. Se me falar a memória, mas vocês precisam, tá bom? Importantíssimo a participação de vocês. Se você, que aí vocês podem dividir, né? Se ler o livro para muita coisa, divide para 4, 5 pessoas, vai ler um pouquinho cada uma. Na hora da prova é em grupo, vai dar tudo certo, tá bom? O ideal é que ele leia o livro todo, cada um de vocês. Mas, orientações, procure aí os nossos livros. Irmãos, nós estamos encerrando a semana do Projeto Caleb. E nós precisamos terminar falando de Caleb. Ao longo da semana não mencionamos Caleb, né, na palavra, mas hoje vamos falar de Caleb. Caleb tem lições importantes para nós, né, irmão? Então, antes de começar, eu quero chamar o vídeo para frente. Eu quero agradecer a todos, né, que compareceram aqui durante toda essa semana. Foi uma bênção nessa semana de oração. A semana de oração acabou, né, pastor? Mas a missão não, né? Inclusive, hoje, depois da comissão, nós vamos sair para evangelizar. Diz que até meia-noite. Até meia-noite nosso evangelismo aí. O irmão Daniel vai estar acompanhando a gente também. Nós vamos fazer uns grupos, né, pastor? E vamos sair evangelizando as pessoas. Mas eu pedi esse minutinho aqui para o pastor, porque eu queria convidar o Daniel aqui à frente um minutinho, por favor. Daniel, ele esteve com a gente essa noite, né? Dessa semana, fazendo a semana do Caleb. Foi muito bom para nós, né? E eu acredito que vidas foram transformadas, né? Amém. Fizemos aí algumas visitas também durante a semana, foi uma bênção. E neste momento eu sei que quando a gente se propõe a fazer o evangelismo, se propõe a fazer as coisas do Senhor, o inimigo ele se levanta. Então eu tenho certeza também que para você chegar até aqui também é descer de lutas. E eu queria que o pastor nesse momento fizesse uma oração por você. O inimigo se levanta, mas Deus já está de pé, não tem? Amém. E derrota coisa ruim, viu? Amém. Deus é maior, em nome de Jesus. Vamos orar então? Para abençoar, né, a semana aí e depois você recebe seu presente. Senhor Deus amado Pai, Daniel se dispôs a vir de longe para estar conosco ao longo da semana. Vim de ônibus, chegou tarde em casa, e nós queremos agradecer pela disposição. Daniel, ele tem o nome Daniel, né, o nome da Bíblia. Ele pode não ser o nome da Bíblia, mas seu nome com certeza vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Nós queremos pedir a bênção especial aos funcionários, sua família, para que ele possa, junto com a família, continuar trilhando com a esperança os caminhos de Jesus. E pedimos também que dê força, energia, motivação, alegria e poder do Espírito, para que Daniel possa continuar sendo usado por Ti, Amém, aonde ele for. Que a Tua paz reine no seu lar, que a prosperidade também alcance ele e sua família, na vida física, mental, na saúde, vida espiritual, acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Olha, a lembrancinha está para ser lembrada para as outras 2. Amém. Né? Espero que você goste. Com certeza, né? Abre. Nós
Tradução, tradução. Acho que é só amanhã, hein? Abrir só amanhã. Vocês querem amanhã? Não. Amanhã não existe. Não, amanhã sim, amanhã eu vou estar aqui de novo com vocês. Bora, meu filho, bora. Ajuda, ajuda. Hoje eu tô fraco. Ajuda aí, meu. Já viu galinha de bola? Tô fraco, tô fraco. A alça. Isso aí, tá vendo? Ele colocou a alça. Que povo é esse? Colocou a alça. Põe pra dentro a alça. Eita! Sua cara, sua cara. Deus te abençoe você e sua família, tá bom? E as portas da igreja sempre estão abertas para você. Amém, amém. Obrigado a todos. Violência danada para esse presente. Deus abençoe Núbia, toda a igreja que esteve envolvida, você que assistiu, que preparou, que ajudou. Olha, foi uma bênção mesmo. O cenário é muito bonito, né? Um tapete amarelo que não pode faltar. Tapete amarelo. O tempo ficou muito lindo. Olha que atividade aqui não falta aqui, viu? Deus abençoe vocês. Bom, vamos orar e pedir a orientação de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, nós vamos ler a Tua palavra. Ao lê-la, nos alimente, precisamos ser nutridos. Pedimos que o Espírito faça isso ao lermos a Bíblia. Abençoe cada escolha, cada decisão nessa manhã. Queremos aprender do exemplo de Caleb, com o exemplo de Caleb, andarmos com coragem, fortes, corajosos, animados, com fidelidade, com perseverança, confiando plenamente na mão poderosa do Senhor Jesus. Pedimos que tire todo impedimento, repreenda o inimigo, envie os santos anjos para estar conosco, nos influenciando para entender e para viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 14. Enquanto você abre sua Bíblia, ou o seu aplicativo, né? Eu quero só mencionar algo interessante aqui, né? Nós temos hoje a Santa Ceia, mas eu sinto falta de algumas pessoas. Eu andei contando aqui, enquanto acontecia aqui os momentos, eu lembro que 15 pessoas que não estão aqui hoje. Algumas delas foram para um evento fora, né, que é um coral na igreja, outras não puderam vir, mas eu sinto falta delas, né? Eu poderia até mencionar o nome, mas não vou fazer isso. Mas a gente sente falta. 15 pessoas estariam lotadas na igreja. Todos os bancos estão ocupados. 15 pessoas. E são 15 das que frequentam todo sábado. Aquele dia não está na nossa cabeça, não tem nome. 15 pessoas. Mas vamos orar por elas. E se tiver alguém que não estiver bem de saúde e não pôde vir, procure os diáconos da igreja no final, porque nós vamos levar a Santa Ceia para essa pessoa, tá bom? Josué capítulo 14, verso 6 a verso 12 está a nossa mensagem. Você sabe quem é Caleb, né? Porque não tem como não saber quem é Caleb, porque você está vestindo a camisa escrito Caleb. Caleb, um homem de Deus, um dos espias, um dos 12 espias, lá em Números 13, conta a história de que 12 homens foram escolhidos, 12 príncipes, um de cada tribo do povo de Deus, para espiar Canaã. Vocês sabiam que não precisava de espias, né? Os espias foram enviados porque o povo não tinha coragem suficiente para ir lá só com Deus. Então tinha que mandar os espias primeiro para ver. Não precisava disso. Tanto que se eles não fossem, teriam levado um relatório negativo, né? E só Josué e Caleb tinham um relatório positivo, tinham coragem, né? Confiança em Deus. Mas Caleb era um deles, um homem abençoado, um consagrado, né? Um homem fiel, um homem temente a Deus, confiava em Deus plenamente. Agora o que chama a atenção de Caleb, o que me chamou mais atenção, porque eu não conhecia bem Caleb, né? Mas eu só conhecia ler a Bíblia, lógico. Mas eu não conhecia muito bem Caleb, eu tenho que entender quem era Caleb. Quem era Caleb? Caleb não era judeu. E Caleb representou o povo judeu quando foi
espiar Canaã. Como é que pode um homem que não é da tribo de Deus, um homem que não recebeu a herança, porque não tinha sangue judeu, não tinha sangue israelita, foi representar o povo de Deus como espia? Como pode isso? Isso impressiona. Porque a promessa era para o povo descendente de Abraão. Lógico, a promessa se estendia para as outras nações, mas começava pelo povo de Deus. E ele foi escolhido para representar os judeus. Mas quem era Caleb? Qual era a ascendência de Caleb? De onde ele veio? Onde surgiu sua família? Né? Sua ascendência. Bom, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Marque Josué, nós vamos voltar. Mas antes de ler Josué, nós vamos para Gênesis, só para introduzir aqui a nossa mensagem, para entender quem é Caleb e por que Deus escolheu Caleb. Caleb, aliás, Gênesis, né? Vamos ler lá sobre a ascendência, sobre os antepassados. Gênesis capítulo opa, deixa eu achar aqui, vou procurar mais uma vez, me perdi aqui, só um minutinho. Gênesis capítulo 36. Gênesis capítulo 36. Então você sabe, Deus fez uma aliança com Abraão em Gênesis 15, para que os seus descendentes herdassem a terra de Canaã. Mas agora, a gente vai ver aqui, no capítulo 36 de Gênesis, verso 1 a 4, diz assim: acompanhe comigo para nós entendermos sobre a ascendência de Caleb. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, o Heteu, Olibama, filha de Ená, filho de Zibeão, Heveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, e a Bezamate lhe nasceu Reuel. Só para fazer uma adendo aqui, porque a gente lê, às vezes, a Bíblia, principalmente o livro de Números, né? E fala assim: nossa, mas por que tem que mostrar esse monte de nome, né? A ascendência do povo, e te dê aquela quantidade de nomes ali? Fala, nossa, não entendo nada, mas é super importante. Nós vamos entender agora a importância de vermos aí as linhagens do povo de Deus. Então, nós estamos falando sobre a linhagem de Esaú, que não havia recebido a bênção do seu pai, porque ele rejeitou a primogenitura. Verso 11 diz assim: os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaiatã e Kenaz. Quem era Kenaz? Kenaz era filho de Elifaz, que era filho de Edom. Quem era Edom? Edom era Esaú. Bom, vamos continuar. Verso 15 e 16. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz. E o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô e o príncipe Kenaz. O príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz, na terra de Edom. São os filhos de Adá. Kenaz, neto de Esaú. Kenaz deu origem aos quenezeus. E Caleb era um quenezeu. O título da mensagem é o poderoso quenezeu. Caleb era quenezeu, ascendente de Kenaz, que é da linhagem de Esaú. Então Caleb não era judeu, mas ele recebeu a bênção e a promessa de Deus, uma promessa estendida a nós também, porque nós não temos sangue israelita. Mas a promessa é para o mundo, para aqueles que são fiéis a Deus, que creem em Deus, nas promessas de Deus.
continuado lá em Juízes, mas Josué você vai manter lá, a gente vai ler Josué. Juízes, capítulo 1. E verso 13. Juízes capítulo 1, verso 13 diz assim. Acompanhe comigo. Mais uma vez. Juízes, depois de Josué, em Juízes capítulo 1, verso 13 diz: Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Olha, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Caleb era quenezeu. E quando a gente vai lá para Gênesis, quando menciona lá a aliança que Deus fez com Abraão, nos versos 18 e 19, Deus menciona o povo que viveria em Canaã, ele menciona os quenezeus. Então ele fala para Abraão: olha, vê a terra, que são dos Jabuseus, dos Heveus, dos quenezeus, dos Heteus. Deus menciona. Deus, ele dá uma promessa para Abraão, e também menciona ali uma palavra profética para ele: você vai herdar todas as terras desses povos. Mas quando o povo de Deus saiu do Egito, alguns desses povos se aliaram, se uniram ao povo de Deus. Os quenezeus eram deles. E por que é importante isso? Vamos para Josué agora e vamos entender. Josué capítulo 14. Você já deixou guardadinho, anotadinho? Vamos ler o texto. Josué capítulo 14, verso 6 ao verso 12, que diz: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, olha só, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Então ele está mencionando o passado, né? Quando eles tinham voltado daquela viagem, quando tinham acabado de espiar as terras de Canaã. Então ele menciona: olha, você se lembra que Moisés disse para nós? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos aqui, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. 85 é pouco ou é muito? É pouco ou é muito? É muito. É muito. Para aquela época não era tanto assim. 85 ainda já era um homem de mais ou menos aí, quem sabe, uns 40, 50 anos. Comparando, né? Porque naquela época a longevidade era maior. A energia física era maior. Mas o texto não para por aí. Continua dizendo o seguinte, verso 11: Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes, fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Caleb, ele confiava plenamente no poder de Deus, apesar de ele se sentir forte, com energia, vigor físico, com 85 anos, mas como um jovem experiente. Na verdade não era jovem até 40 anos, mas ele já era um homem maduro, experiente, mas tinha energia, tinha força, tinha experiência, e acima de tudo ele confiava nas promessas de Deus, e por isso ele cobrou as promessas. Sabe uma das coisas mais importantes para nós hoje? Não importa em que situação você viva,
precisamos pedir, lembrar, precisamos continuamente cobrar mesmo as promessas de Deus na nossa vida. Nós precisamos lembrar das promessas e cobrá-las de Deus. Deus quer que seja assim. E quando lembramos das promessas de Deus, nós nos tornamos confiantes em Deus, fortes, corajosos, obedientes e fiéis a toda prova. E Caleb confiava nas promessas, no Deus das promessas, e por isso ele sabia que, ao entrar na cidade dos Anaquins, ele tomaria posse da bênção. Quem eram os Anaquins? Eram os gigantes, os mais grandes e mais poderosos de toda Canaã. Às vezes nós altamos muitos problemas, né? Colocamos eles no topo, né? Mas Satanás se levanta, mas o inimigo ele ficou irado. E daí? Jesus tem mais poder, Jesus é mais forte. Aliás, o inimigo ele não tem força, aí Deus dá para ele, e limita. Deus dá, mas você só assim, cala a boca, inimigo, fica quieto, ele não pode fazer nada. Jesus é mais forte, mais poderoso. Então, quando você perceber que alguma coisa ruim está irado, não fale isso. Deus está feliz. O inimigo pode estar triste, mas Deus é mais poderoso e vai nos dar vitória. Amém. E era nisto que Caleb se apoiava. Era assim que Caleb entendia. Mas, como nós já mencionamos, Caleb não era judeu, não era israelita. E incrível que pareça, a fé dele era maior que o povo de Deus, porque Josué era israelita de sangue. Os outros 10 espias não eram. Então, tinha apenas um povo de Deus que era fiel, tinha fé, cria no poder de Deus, nas promessas de Deus, e um que não era. O que isso significa? Vamos trazer para os nossos dias. Vamos imaginar que Jesus voltasse hoje. Será que, diante de um povo de Deus que é um número considerável, será que teríamos ali um Josué no meio do povo de Deus hoje? E um Caleb, e Deus, ao buscar todo o seu povo, a grande maioria não estaria preparado, porque não teria fé em Deus? Isso é algo para as pessoas pensarem. O povo de Deus nunca foi maioria. Quando eu falo povo de Deus, eu falo povo de Deus, a semente, a descendência, o povo fiel, nunca foi maioria. Nunca foi. Mas a minoria é fiel. E Caleb fazia parte da minoria, apesar de não ser de sangue, mas ele era pela fé. Pela fé ele era o filho de Deus. Sabe, não importa como é o seu passado, porque Josué talvez não tinha um passado tão bonito assim. Porque quem era o seu passado? Era Esaú. E a escolha de Esaú foi o quê? Rejeitar a primogenitura e a bênção de Deus. Menosprezar a bênção de Deus. E depois que percebeu que ele perdeu a bênção, aí ele queria a bênção, né? Porque ele estava preocupado com o quê? Não era com as bênçãos espirituais, era com as bênçãos materiais. Não importa o seu passado. Sabe, às vezes eu ficava pensando sobre isso. Ah, mas no meu passado, meu avô não era. Meu avô nunca foi cristão. Meus avós não eram cristãos. Meus tios não eram cristãos. A família do meu pai, eu nem sei se no passado muito longe eles eram tementes a Deus. Mas uma coisa eu sei, que diz que Deus amaldiçoou até a 4ª geração da Bíblia. E abençoou até 1000 gerações. Será que as gerações do passado da família, pai do meu pai, pai paterno, não temeram a Deus? Eu podia pensar nisso. Mas eu também pensei em outra coisa. Não importa se meu passado paterno não foi temente a Deus. O que importa é que daqui para frente, Deus abençoar as 1000 gerações. É daqui da minha vida para frente, Deus abençoar a mim, minha família, meus filhos, os filhos dos meus filhos e os filhos dos filhos dos meus filhos. Se eles temerem a Deus também, claro. Caleb foi fiel, não importou com o seu passado. O que importou é que ele cria em Deus. E eu e você precisamos crer em Deus, ser fiéis às suas promessas. Aliás, crer nas suas promessas, ser fiéis para que possamos receber essas bênçãos. Então, faça o que Caleb fez. Sabe o que ele fez? Ele levou muito a sério as coisas de Deus. Enquanto os 10, tirando Josué, os outros 10 não levaram a sério,
Caleb levou muito a sério as coisas de Deus. Leve a sério as coisas de Deus. Leve muito a sério a palavra de Deus, porque foi a palavra que Caleb levou a sério. Moisés falou, mas quem tinha dito a Moisés? Era Deus. E Josué falou, olha, Moisés disse lá atrás, Josué, ele prometeu, é Deus que prometeu. Então, quero a bênção. Peça a Deus as bênçãos. Senhor, o Senhor prometeu e eu estou sendo fiel. Eu quero a bênção. A maior de todas as bênçãos são as espirituais. Porque Caleb, ele entendia que ao receber a bênção das terras, ele também um dia receberia através das suas gerações a bênção da promessa da vinda do Messias. Era nisso que ele acreditava. Era nisso que ele se apoiava. Não era terra para plantar, para colher. Não era só para isso. Isso vem como consequência. Mas era porque ele sabia que a promessa do Messias, da vida eterna, estaria garantida para ele e para a sua geração, se ele alcançasse essa bênção. Creia nas promessas de Deus, principalmente nas espirituais, que essas são mais importantes, porque as outras bênçãos vêm como consequência. Mas lembre-se, leve a sério a Deus. Leve muito a sério. Josué, verso 6, verso 10, verso 12, você vai perceber algumas coisas interessantes aqui. Josué diz assim, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler uma parte dele. Josué disse, tu sabes, verso 6, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Verso 10, o Senhor falou esta palavra a Moisés. Verso 12, no finalzinho do verso 12, o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Então, onde Caleb estava se apoiando para poder receber as bênçãos? Na palavra de Deus. Olha, não é na palavra do homem, viu? Ah, o pastor disse coisas beleza. O que a palavra diz? É isso que vale, é isso que importa. É isso que vale para nós. É o que a palavra diz. E o que importava para Caleb era a palavra de Deus. As promessas tinham só sentido porque elas vinham de Deus. É claro que Moisés falou, mas Moisés disse contar com Deus. Então, quando Deus fala que vai dar o perdão, quando Deus fala que vai dar uma nova vida, quando Deus fala que vai dar uma bênção futura, uma vida melhor, porque antes que Ele volte, antes que Jesus volte à terra, Ele vai nos abençoar aqui, vai nos dar o alimento, vai nos dar roupa, vai abençoar os planos que fazemos em relação aos estudos, vai abençoar nossos filhos. Deus quer que o seu povo seja por cabeça, não por causa, né? Então você pode sonhar com uma faculdade, é a bênção de Deus, né? Faz parte da promessa. Sonhar com um emprego melhor, em ganhar mais, em ser um líder na empresa onde você trabalha, em ser o melhor professor na rede de ensino onde você dá aula, em ser o melhor funcionário, o melhor vizinho, o melhor amigo. Deus tem inúmeras bênçãos para nós. Amém. Inúmeras. E elas estão em todas as áreas da vida. Na vida profissional, na vida educacional, na vida física, na vida emocional, na vida espiritual. Mas ele precisa de uma coisa. Caleb teve que pagar o preço. Ele teve que lutar contra os gigantes. Ah, Deus está prometendo tudo isso, mas eu estou com problemas emocionais, eu estou desempregado, eu estou lutando uma luta terrível espiritual. Essas são as lutas, são gigantes, mas eles nunca serão maiores que o nosso Deus. Amém. Nunca maiores do que as promessas de Deus. Portanto, Deus promete o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos transformar, vai nos restaurar e vai nos guiar no caminho da vitória. Amém. Seja um Caleb não somente nas férias de cada ano. Seja um Caleb todos os dias. A luta não para, viu? Para Caleb, olha, Caleb estava com 40 anos quando recebeu a promessa. Com 85 ele foi lutar para receber a bênção. Mas depois, a sua luta não parou. Porque depois de conquistar a terra, tinha que plantar, tinha que regar, tinha que colher, tinha que sonhar. Olha quanta coisa. É a nossa vida. Seja um Caleb confiante
confiante que Deus vai capacitá-lo, que Deus vai abençoá-lo, que Deus vai amar. Amém. Confie nisso. Seja perseverante, porque tudo isso tem a ver com perseverança. Não é fácil quando você luta pelas coisas nessa vida. Olha, você luta espiritualmente todos os dias, é uma grande batalha, um grande conflito, né? É uma luta, estávamos na sala ali conversando, né? E aí o irmão mencionou, nossa, tem uma luta todo dia, uma batalha espiritual. Nossa, é uma luta. E às vezes a luta, ela é na mente. Paulo fala disso nas cartas aos Romanos, no capítulo 7. Quem sabe um dia eu vou pregar sobre isso ainda, tem um sermão sobre essa estrutura que eu preguei aqui. Mas ele fala disso, da luta, da batalha. Às vezes a batalha é externa, mas é interna também. É a luta na mente, é a luta espiritual, um grande conflito, uma batalha. Mas nós precisamos ser perseverantes como Caleb. Olha o que diz o verso 8. Eu não vou ler também todo o texto, só o finalzinho do verso 8. Perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Verso 9, final do verso. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Olha que interessante. Verso 14. Final do verso. Visto que perseverara em seguir o Senhor Deus Israel. Então o que você percebe? Que há uma ênfase aqui. Perseverança. Continuar lutando mesmo que pareça que as coisas não são tão boas assim. Que a perspectiva não é boa. Não é fácil, cristão. Não é fácil ser Caleb. Não é fácil ser fiel. Não é fácil ser obediente. É uma luta mesmo, a gente sabe disso. Mas se você perseverar até o fim, segundo o que Jesus falou, você vai receber a vida eterna e receber o da vida. Amém. Se Jesus falou isso, então nós não podemos desacreditar nisso. E Caleb era um homem perseverante, porque teve que esperar 45 anos, depois de ouvir a promessa da boca de Moisés, que é um servo de Deus, um profeta. Diz que o maior de todos os profetas para o povo de Israel era Moisés. Ele recebeu a promessa, viu os milagres de Deus, as maravilhas de Deus, e ele teve que esperar 45 anos. Aquele Deus que fez as pragas quando você viu no Egito, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que deu vitória para lutar contra aqueles povos de Canaã, que fazia com que a roupa não se desgastasse, com que a sandália permanecesse durante 40 anos intacta, que tirou água da pedra, era o mesmo Deus que fez ele esperar 45 anos pela bênção. E às vezes nós não vamos entender isso. É difícil entender isso. Senhor, mas o Senhor fez tantos milagres, eu tenho que esperar 45 anos para receber a bênção? Sim, porque provavelmente você ainda não está maduro para receber. Porque talvez você não esteja preparado, você não esteja preparado. Talvez você não vai recebê-la, porque quando você receber a bênção, você vai ser tão maduro e experiente que vai ajudar os outros a também entender que tem que esperar às vezes. E esperar um pouco mais. Mas a bênção é certa. Agora, o melhor de tudo, né? Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, que ainda não chegou. Eu não sei se vou ter que esperar 10 anos ainda, 20 anos, 30 anos, se eu vou descer essa cultura, ou se Jesus vai vir daqui um ano, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu vou precisar perseverar, e você vai precisar continuar firme mesmo, porque haverá momentos na nossa vida que serão muito difíceis, e aparentemente não vamos suportar, porque você pode imaginar Josué diante daqueles gigantes. Eram homens fortes, com espada, escudo, bem armados, fortalezas. E o que Caleb tinha? Tudo bem, talvez tenha até algumas espadas adquiridas dos outros povos, né, que ele havia lutado, mas ele tinha aquilo que nós temos aqui também. O mesmo que Caleb tinha no passado, nós temos hoje. O mesmo Deus Todo-Poderoso de Caleb é o nosso Deus. Portanto, não exalte o inimigo. Caleb nunca exaltou o inimigo. Ele não falou assim: nossa, olha, os gigantes aqui estão irados, eles estão com raiva de nós. Nossa, que terrível! Vamos ter que invadir aquela terra com os gigantes irados. Olha, a ira desse Quenezeu, desse poderoso Quenezeu, Caleb, era muito maior, porque a ira dele era a ira de Deus para aqueles homens, porque ele fazia parte do juízo de Deus para os cananitas. Está alguém irado? Você pode estar irado, mas esteja contra o mal. Isso você pode. Irai-vos não pequeis, na Bíblia, né? E ao longo daquele período de perseverança, daquela vida
de 45 anos de Caleb, vivendo ali no deserto, Caleb se tornou mais forte, mais animado, diz o texto. Olha o que diz o verso 10. Vou ler uma parte do verso, né? Não vou ler o todo. Verso 10. Desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Não é tão novinho assim. Olha o verso 11. Estou forte ainda, hoje como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Olha, eu estou forte, e forte mesmo. Ele não diz assim, ó, estou menos forte ou mais forte. Ele diz, eu estou como antes. Continuo forte, continuo perseverante, continuo confiante, continuo acreditando que Deus vai abrir as portas, que Deus vai guiar. Caleb tinha de tudo para achar que Deus não poderia dar bênção mais. Ah, mas faz 35 anos, aliás, faz 45 anos, eu sou velho, sabe, eu não sei, deixa meus filhos lutar por mim. Meus filhos vão à frente, que eu estou fraco, mas os judeus precisavam de alguém, e esse alguém era Caleb. Porque agora, com a experiência que ele tinha, com o ânimo que ele tinha, com a coragem que ele tinha, ele podia conduzir o povo. Você é um líder na sua casa. Você é um líder aonde você passa. As pessoas precisam olhar para você como uma pessoa de Deus, que tem experiências espirituais, que às vezes pode ter falhado, pode ter errado, pode ter caído, enfraquecido, mas Deus fortalece sua vida. E você lá na sua casa, talvez você seja um cristão, o único representante do Deus vivo. Lá você é o líder, e lá você diz, Deus é o nosso guia, Deus dará a vitória. Seja um homem corajoso, uma mulher corajosa, motivado, motivada, e demonstre para as pessoas onde você estiver, que Deus é maior do que tudo e do que todos. Amém. Seja um representante de Deus, fiel. Quando as pessoas desanimarem, quando as pessoas desanimarem, quando as pessoas desistirem, você vai guiá-las para a vitória. Porque Jesus vai usar você. E eu sei que não é fácil, viu? Falar isso em algumas situações. Eu lembro quando era criança, quando eu estava triste, minha mãe dava aquela injeção de ânimo para a gente, né? Em relação ao mundo espiritual. E nós precisamos ser assim. Lá em casa, minha mulher vai esse papel. Quando estão para baixo, ela vai levando. Vai e ergue a gente. Sempre tem mais forte. Precisamos ser fortes, né? Não é que essa música? Fortes, corajosos. Assim é Caleb. E assim é você também. Amém. Você é forte, você é corajoso, você é corajosa. E você vai guiar a sua família, vai guiar seus filhos, vai guiar seu esposo, sua esposa, seus amigos, seus irmãos. Você vai alimentá-los. Eu não sei quanto tempo você é cristão. Talvez você é cristão há 1 ano. Há 2, há 10, ou há 20, ou há 30, não importa. Caleb tinha experiência, mas não importa se você tem 45 anos de caminhada com Cristo ou não. O que importa é que você precisa continuar esperando em Deus. Porque tem pessoas que têm 1 ano na fé, enquanto outras têm 50. E às vezes o que tem 1 parece que tem mais fé do que quem tem 50. Mas às vezes o inverso também acontece. O mais crente tem mais fé. O mais importante de tudo isso é, todos nós estamos unidos, porque Caleb não estava sozinho. A gente fala de Caleb, né? Parece que Caleb não estou sozinho. Caleb não estou sozinho. Caleb tinha amigos, tinha irmãos, tinha pessoas que iam para batalha com ele. Então nós temos irmãos e irmãs que também são corajosos, que enfrentam batalhas que nós enfrentamos, que vai orar por nós, que às vezes vamos estar desanimados e nós vamos ajudá-los. E às vezes nós vamos cair e eles vão estender a mão para nós. Não estamos sozinhos. Se sentiu fraco? Chama o Caleb. Olha o Caleb não. Mas se o Caleb está dormindo, chamou o Caleb ali, ó. Olha o que dormindo lá. Brincadeira, viu? Pode descansar. Às vezes é normal isso. Eu só não estou pescando aqui porque eu estou aqui, viu? Você não está pescando também. Mas irmãos, nós somos todos Calebes. Busque o Caleb do seu lado.
Porque se você se sente cansado, derrotado, desanimado, sempre é um Caleb para te dar forças. Sabe, talvez você pode pensar assim: eu tenho tantos anos de igreja, mas parece que minha vida não mudou muita coisa. Parece que eu ainda continuo fraco, parece que eu continuo desanimado. Não é bem assim, viu? Não é assim. A diferença é que agora você está mais perto de Jesus e as lutas são maiores, são mais intensas. Mas se você pudesse olhar para trás e ver quem você é agora, você vai ver que você é muito mais forte, muito mais poderoso. Porque Deus me fez forte, como um forte e poderoso que Eliseu, Caleb. Se Deus deu a vitória para Caleb, Ele vai dar para você também. Amém. Confie e acredite. Sabe, talvez eu possa resumir esse sermão com uma palavra, uma única palavra: confiança. Confiança resume essa mensagem. E Caleb tinha confiança. Olha, se você tiver confiança em Deus, apesar dos pesares, você vai vencer. João e Maria, eles eram irmãos, viviam num lar. Talvez eu não sei se é um lar como o seu, mas eles viviam num lar que tinha uma mãe e um pai, mas a mãe faleceu. E o pai, não suportando a perda, foi para a bebida, a marmita, branquinha, virou alcoólatra, batia nos filhos, quase sempre. João e Maria tomaram uma decisão, como crianças: vamos embora de casa, não dá mais para suportar isso. Não temos mãe, não temos um pai que nos ama. A mãe veio embora, papai só nos bate. Fugiram mesmo. Fugiram de um lado para o outro, não sabiam onde viver, não tinham parentes. Por algum motivo, eles se perderam. Um do outro. Olha, não é uma coisa pior do que perder a mãe, perder o pai e perder a única pessoa que podia se apoiar, o próprio irmão. Os dois eram unidos. João e Maria fugiram. Se perderam. E os anos se passaram. Nunca mais se viram. João, por incrível que pareça, apesar dos problemas, se tornou coach, bem-sucedido, palestrante, ganhou muito dinheiro, bem-sucedido mesmo, deu a volta por cima na vida. Mário se entregou à bebida, conheceu amigos da farra, virou alcoólatra e mendigo. Em uma dessas palestras, João estava ali: olha, você tem que ser motivado, determinado, perseverante, você vai vencer. No final da palestra, um rapaz se levanta e pergunta: João, como você conseguiu viver tudo isso? Como você conseguiu vencer, chegar no ponto que você é hoje, no ponto que você está, você é um sucesso? Como você consegue? Onde você atribui? A quem você atribui tudo isso? Num outro país, distante ali, alguém, um amigo, o único amigo que Mário tinha, foi levantado no chão ali e falou: vamos para casa, eu vou te levar para casa. Vamos juntos, sua casa é na rua, mas um amigo de rua levantou e falou: rapaz, por que você chegou nessa situação? A mesma pergunta para dois irmãos em lugares diferentes. E os dois começaram com a mesma resposta: olha, nosso pai batia em nós, nossa mãe morreu, minha mãe morreu, e meu pai se pegou a bebida, batia na gente, e eu fugi com meu irmão. Mas infelizmente eu perdi meu irmão, e eu me entreguei a essa vida de bebida e doença miséria. Já a resposta de Mário, aliás, de João, foi muito diferente. Porque João, que era bastante motivado, ele disse: olha, meu pai me bateu. Foi a mesma resposta, a mesma resposta de Mário. Mas a resposta termina diferente. Eu estava na sarjeta, mas alguém veio até mim e me apresentou Jesus. E falou: olha, você já ouviu falar de Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por você. Ele quer te salvar, quer te dar uma vida melhor. E João confiou na palavra, aceitou Jesus, foi transformado, foi restaurado e venceu. Foi corajoso, estudou, se preparou,
deixou a amargura do passado, como Caleb não olhou para o passado, e ele se tornou um homem de Deus. Então, quando aquele rapaz perguntou para João, ele disse: Jesus mudou a minha vida, e a ele atribuiu a vitória. As promessas de Deus na minha vida, as promessas de Cristo, diferente do seu irmão Mário, que disse simplesmente: eu não suportei a derrota e hoje eu estou muito perdido. Não importa seu passado, não importa o que você fez, o que os seus familiares fizeram, não importa se o seu passado não é bom, que os seus familiares nunca buscaram Jesus. O que importa é que daqui para frente você precisa ser o Caleb do século XXI. Você precisa clamar pelas promessas de Deus. E ela começa quando você se entrega a Jesus. Por isso, nessa manhã, nós iremos participar da ceia, porque a ceia é uma oportunidade para recomeçar de novo, recomeçar com Jesus. Se você passou uma semana, um mês, ou meses, com lutas e derrotas, que há lutas e vitórias, mas também, infelizmente, há lutas e derrotas, você pode recomeçar agora. Se entregar a Jesus e dizer: eu quero renovar a minha aliança com você. Eu quero orar por você, pela sua decisão, para que Deus possa abençoá-la e abençoá-la ao participar dessa ceia. Lembre-se, a Santa Ceia é para pecadores. Se você não se considera pecador, a ceia não é para você. Mas a ceia é para pessoas que entendem que são pecadoras, que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, foram batizadas e nunca se afastaram do caminho de Deus. Um exemplo: se alguém não é adventista, mas é evangélico, aceitou Jesus e nunca se afastou, pode participar da ceia, por exemplo. Mas se a pessoa nunca foi batizada, não aceitou Jesus, ou se aceitou e se afastou, não teve um concerto com ele, não foi um concerto que nós vimos essa semana, a pessoa não pode participar. Só participa da ceia aqueles que se entregaram a Jesus, tem uma nova vida em Cristo através do batismo. Então as crianças muitas vezes perguntam: eu quero participar, eu quero comer um pãozinho, oriente ela, que ela precisa se preparar para um dia se entregar a Jesus e participar dessa ceia. Porque a ceia lembra de duas coisas: a morte de Cristo na cruz do Calvário por você, e a promessa de sua vinda, da segunda vinda, do céu dos céus, para nos levar para o mundo. Eu quero orar nesse momento para que Deus possa abençoar e abençoar. Você quer ser corajoso, perseverante e fiel e confiar em Deus como Caleb? Sim ou não? Então nós vamos orar e vamos entregar a sua decisão nas mãos de Deus. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, entregamos em Tuas mãos a nossa decisão. Queremos continuar perseverantes, confiantes. Queremos continuar acreditando que as Tuas promessas cumprirão a nossa vida, mesmo quando o inimigo tenta nos desanimar. Abençoe cada escolha, cada decisão, cada irmão, cada irmã, cada criança. Abençoe essa igreja, cada um daqueles que estão aqui essa manhã. Entregue em Tuas mãos as decisões. Abençoe, Pai, esse momento que queremos participar da ceia. Queremos renovar nossa vida, renovar a aliança e sermos tão fiéis quanto foi Caleb, em meio aos gigantes problemas dessa vida. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.